Encaminhamento de votação. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida fará amanhã um ato público para lançamento da 4ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida. É o movimento contra o aborto, que defende a aprovação do Estatuto do Nascituro. Nascituro é o termo que define o feto, ou seja, o ser humano concebido, mas a quem ainda não foi dada à luz. A Comissão de Seguridade Social aprovou o substitutivo da relatora deputada Solange Almeida, que é nossa entrevistada no quadro Encaminhamento de Votação de hoje. Do outro lado da linha está o deputado Dr. Rosinha, que foi um dos parlamentares que votou contra a matéria na Comissão de Seguridade Social. Bom dia ao deputado Dr. Rosinha. Bom dia, como é que vai? Muito bom dia. Deputada Solange Almeida, muito bom dia, deputada. Bom dia, Lincoln, é um prazer estar falando com vocês. Tá. Bom, então vou inverter a ordem, começando pelas damas, como manda a boa educação, deputada Solange Almeida. Eu pergunto à senhora qual é a síntese desse substitutivo que a senhora apresentou e que foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, que estabelece o Estatuto do Nascituro. É correta a minha interpretação de que é uma tentativa de afastar a possibilidade de descriminalização do aborto? Alô? Oi. Oi. Você falou o que sobre a possibilidade de descriminalização do aborto? Não entendi. Eu pedi que a senhora fizesse uma síntese do seu substitutivo ao projeto do Estatuto do Nascituro, substitutivo já aprovado na Comissão de Seguridade Social, e pergunto se está correta a minha interpretação de que é uma tentativa de afastar a possibilidade de descriminalização do aborto. O que acontece é que já tentaram novamente passar uma lei pela descriminalização do aborto e não conseguiram passar, foi derrubado na Comissão de Seguridade, né? Então, o que acontece com o Estatuto do Nascituro é que a Constituição determinou que o direito à vida é um direito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição, só que não se colocou quando começa a vida. Então, o Estatuto do Nascituro ele vem defender os direitos da criança por nascer, né? E entende que a vida começa na concepção, até porque cientificamente isso já está provado, né? Então, o Estatuto ele vem defender o direito à saúde, o direito à integridade física, o direito aos direitos civis, hereditários, na herança, entre outros. Agora eu pergunto ao deputado Dr. Rosinha, o senhor foi um dos parlamentares que votou contra o Estatuto. Eu gostaria que o senhor falasse por que o senhor votou contra, apresentasse os seus argumentos. No texto da lei, há um artigo que define justamente o que acabou de falar a deputada, a questão da integridade física. A leitura que eu faço disto é muito simples. Hoje a ciência avançou muito, bastante, e pode ser feita intervenção intraútero para salvar a vida do nascituro. E isto não está garantido no projeto de lei. O que foi aprovado, o substitutivo que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, impede qualquer tipo de intervenção sobre o feto. Eu dou um exemplo. Há doenças cardíacas que eu posso fazer intervenção sobre o feto e fazer a cirurgia e obter a cura intraútero. Esse estatuto não permite isso. Usa-se um discurso de defesa da vida, no entanto, agride a vida, impedindo uma intervenção científica que poderá salvá-la. Essa foi fundamentalmente a razão pela qual eu votei contra. Deputada Solange? Oi, estou aqui ouvindo. Não, isso aí eu acho que o deputado não olhou bem o Estatuto, muito pelo contrário. Ele garante, sim, qualquer tipo de intervenção que garanta a integridade física e a vida do nascituro. Então, hoje a gente sabe que essas intervenções elas são feitas somente por pessoas que têm uma condição financeira ou em centros públicos de estudo, mas com alta complexidade, altíssima complexidade que poucas pessoas têm acesso. Então, pelo Estatuto, garante o direito, sim, a qualquer intervenção que garanta a vida do nenê, do nascituro. Deputada Solange, eu ainda, complementando ainda essa questão, grupos feministas reagiram fortemente contra esse projeto de lei. Há uma possibilidade de diálogo com essas correntes do movimento social que defendem de maneira diversa, ampla, algumas de maneira mais
tênue e outras de maneira mais radical, uma flexibilização da nossa legislação. Vou até estender um pouco mais a pergunta para colocar a seguinte provocação. Não seria, levando em conta o número de casos de mulheres que falecem buscando o aborto, interessante uma legalização do aborto, não que o estimulasse, mas que permitisse ao governo ter mais conhecimento das mulheres que buscam o aborto, e aí, conhecendo, tendo a possibilidade de inclusive cadastrá-las, tentar, a partir desses números, a partir desse contato, impedir o aborto com políticas públicas? O que eu acho é que já existem várias políticas públicas que na teoria, para se prevenir o aborto. Então, para não existir o aborto hoje ele é considerado crime, exceto no caso de risco da mãe e no caso de estupro. Isso aí são as condições em que é considerado, não é criminalizado a prática do aborto. O que eu acho é que poderia ser feito um plebiscito, porque pelas pesquisas que a gente vê, o povo brasileiro não aceita o aborto. E eu acho o seguinte, toda ação, todo ato, ele tem uma consequência. Então, o aborto não é o principal. A gente sabe que existem muitas pessoas que são induzidas a fazer o aborto, ou seja, pela questão do abandono familiar, meninas, né, que a família não aceita quando engravidam, e essa menina às vezes não quer abortar, sai até de casa, procura, né, já tem várias cidades que já tem casas de apoio para essas meninas nessas condições. Nós vemos mulheres empregadas domésticas em que muitas vezes a patroa, né, lhe diz que ela vai perder o emprego se ela continuar com a gravidez. Nós temos companheiros que obrigam as mulheres a fazer aborto, como foi o caso da Tônia Carreiro. Depois, quando o marido quis no terceiro gravidez dela que ela fizesse outro aborto, ela não aceitou. E ela vem a público hoje declarar isso, que ela é contra o aborto. E o que eu acho é que a gente não pode achar que tirar uma vida é solução para alguma coisa, né? Se a pessoa engravidou, ela vai ter um filho. Depois ela vai conseguir acertar a vida dela, direito, não há problema, existem políticas públicas que apoiam essas mulheres, a gente tem que pensar no emprego, a gente tem que pensar em creche, a gente tem que pensar em saúde da criança, que nós não podemos achar que é certo tirar uma vida. Qual é a diferença de uma criança por nascer de uma criança já nascida? É temporal, somente temporal. Né? Só o tempo que dá essa diferença. Essa criança não é diferente, não é mais ser humano depois que nasce, não tem mais vida depois que nasce, a vida já existe desde a concepção. Deputado doutor Rosinha, o senhor que é médico, é pediatra, se insere entre aquele grupo de profissionais da saúde que considera a questão do aborto um assunto de saúde pública, e fazendo a mesma provocação que fez a deputada Solange, legalizar o aborto não permitiria identificar com mais facilidade as mulheres que hoje fogem dessa identificação pelo fato do aborto ser crime, e aí promover políticas públicas para impedir que elas façam um aborto? Primeiro eu quero deixar bastante claro algumas questões, porque há muita manipulação na informação e há muita acusação ou rotulação indevida. Deixo claro, sou cristão, sou contra o aborto, mas não faço lei para mim, eu faço lei para a sociedade. A lei, quando eu vou fazer, não depende do meu componente, do meu comportamento individual, e muitas vezes da minha posição individual. Eu tenho que ter olhar sobre a sociedade. Aquilo que eu afirmei antes, eu reafirmo. O que foi votado na Comissão de Seguridade Social não permite nenhum tipo de intervenção científica no feto. Essa observação. Segundo, trabalhar com um plebiscito sobre esse tema é demagogia. Eu prefiro trabalhar com um referendo. Aprova-se um projeto de lei e faça referendo sobre ele, como foi a questão das armas. Aí tem mais validade para dizer se é válido ou não. Então, quando eu disse antes, eu pessoalmente sou contra o aborto, e sou contra, mas no meu país tem cristãos, tem gente de todas as religiões, e tem aqueles que são ateus, e eu não faço lei para mim. Eu tenho que fazer lei para todos. E países
na qual fez uma política de descriminalização do aborto em nome da saúde pública, teve oportunidade de redução do aborto e de salvar vidas. Ao contrário do que tem aquele de demagogicamente usar o termo em defesa da vida, enquanto milhares de mulheres estão morrendo porque não têm a oportunidade sequer de fazer a conversa anterior. Porque se é crime, eu vou na clandestinidade, eu não tenho essa oportunidade de debater. Eu quero salvar vidas, ao contrário de condená-las por princípio. E salvar vidas significa fazer legislação aonde as pessoas não se sintam criminosas, mas as pessoas tenham a oportunidade de salvar a vida que ela leva dentro dela a partir de um debate e de um bom trabalho de saúde pública. E assim como eu comecei, eu termino. Pessoalmente sou contra o aborto, mas não legislo para mim. Bom, eu particularmente gosto muito desse quadro porque ele é um daqueles que mais reproduz a lógica do parlamento, que é colocar contraditórios para a sociedade buscar a compreensão. E esse quadro tem algo que a gente sempre busca culminá-lo com um mecanismo que é o seguinte: a exemplo do que acontece no plenário, conceder 1 minuto para cada um dos debatedores para o encaminhamento de votação. Então eu peço aos dois deputados que usem apenas esse 1 minuto de maneira mais concisa possível para encaminhar, como se no plenário estivéssemos. Eu começo pela deputada Solange Vieira. Deputada. Solange Almeida. Oh, perdão, deputada. Só dizer que, quando fala em manipulação de dados, existe uma manipulação muito grande das pessoas pró-aborto em relação a dados. Não são milhares de mulheres, não temos milhares de mulheres em idade fértil morrendo. Então, isso é uma manipulação de dados, como mostrou a senadora Heloísa Helena, né? E eu gostaria de saber se o deputado Rosinha votou a favor ou contra a descriminalização do aborto. Ele diz que ele não é favorável ao aborto. Mas se ele votou a favor do aborto, ele é favorável ao aborto. Eu acho que as pessoas têm que ter clareza no que falam. Eu defendo a vida, eu defendo o Estatuto do Nascituro, eu defendo que continue criminalizando o aborto. É a minha defesa, eu defendo a sociedade, eu defendo as pessoas que eu represento dentro do parlamento, eu defendo a sociedade brasileira, né, que é contrária ao aborto. Então, caminho, né, pelo Estatuto do Nascituro, pela votação do Estatuto do Nascituro. Obrigada, deputada Solange. Deputado doutor Rosinha, como encaminha? Veja só, é aquilo que eu acabei de dizer, é a tentativa da rotulação e da manipulação da informação. Que eu diga o meu voto para ela poder manipular. Deputada, o meu voto e meu comportamento estão registrados todos na Câmara dos Deputados. Eu não legislo para mim, eu legislo para uma sociedade que tem pessoas, como eu disse antes, de todas as religiões. O Estado brasileiro é laico, e por ser laico, não é o Estado brasileiro que vai ditar o comportamento individual. O direito individual das pessoas tem que estar garantido em lei. E a concepção de cada um de nós, ao votar a lei, como a minha concepção é contra o aborto, ao votar a lei, eu não faço lei para mim, eu tenho que fazer lei para a sociedade. Então, deputada, não vamos manipular quem é contra e quem é a favor da vida. Já escutei muitos discursos aí na Câmara dos Deputados, de deputados que dizem que são contra o aborto, mas, no entanto, vai para a tribuna para defender a pena de morte. Qual é a defesa da vida? Contradição. Então, eu, cristão, defendo o direito individual das pessoas e não faço lei para mim. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez a deputada Solange Almeida e o deputado doutor Rosinha por participarem desse quadro, encaminhamento de votação, e terem enriquecido de maneira tão intensa o nosso programa Amanhã no Parlamento. Muito obrigado, deputada Solange. Muito obrigado, doutor Rosinha.